Maior abatedouro do Rio Grande do Norte em Ceramirim. Na Copa do Mundo, a Bélgica vence a Inglaterra e termina como a primeira do grupo. Japão e Colômbia passam para a próxima fase da Copa e eliminam Senegal. Policial civil é baleado e morto na zona sul de Natal. E aqui nos estúdios da 96 FM, dando sequência às nossas entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado, vamos entrevistar ao vivo o vice-governador Fábio Dantas, do PSB. Ele é pré-candidato ao Poder Executivo e com ele vamos falar sobre as suas propostas para resolver questões como segurança pública, saúde e finanças. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 28 de junho, está começando o Jornal das 6. Lembrando aos nossos ouvintes que a 96 FM é a rádio com imagem e vocês podem assistir a gente ao vivo e em cores pelo Facebook, através da nossa página www.facebook.com/Natal96FM, tudo junto, pelo YouTube, canal 96FM Natal RN e pelo Instagram, nosso perfil 96FM Natal. É isso aí, você pode nos assistir pelo celular, pelo tablet, pelo computador ou pela sua Smart TV e participar do nosso programa enviando perguntas, sugestões, críticas, dicas de trânsito para o nosso WhatsApp 99210-9696. 6 e 7. Repita 96. 6 horas e 7 minutos. Jornal das 6. Política. A Polícia Federal pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal mais 60 dias para concluir o inquérito que investiga se o presidente Michel Temer favoreceu empresas do setor de portos em troca de propina. Este é o terceiro pedido de prorrogação apresentado pela Polícia Federal nessa investigação. Em maio, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito, já havia concedido mais prazo até o início de julho para o fim das investigações. Mas com a proximidade do final do prazo, a Polícia Federal argumenta que ainda não conseguiu concluir a apuração e, por isso, pede a nova prorrogação. O inquérito foi aberto no ano passado a partir de depoimentos de executivos do grupo JF. Está sendo prorrogado o tempo todo, né? Realmente um inquérito desse nível, um processo que envolve a figura do presidente da República, não é um processo comum e surgem a todo momento obstáculos à obtenção de depoimentos, de provas, né? E aí a Polícia Federal, que não quer parar no meio do caminho, vai pedindo a prorrogação. Por 2 vezes o Supremo já havia concedido essa prorrogação e agora vai para a 3ª vez, né? Mais prova do que mala de dinheiro para lá e para cá. Depoimento como já tem, meu amigo, é incrível esse tipo de coisa. Às vezes com outros a situação é bem diferente, né? Mas é aquela história, são as proteções que são erguidas ao redor da maior autoridade do país. É natural que existam essas barreiras. Agora não podem essas barreiras serem motivo para que a investigação não continue, né? Tem que continuar aí até o fim. Marco Aurélio Melo acaba de deferir uma liminar para libertar Eduardo Cunha, ex-deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados. A decisão se baseia no pedido dos advogados de Cunha com relação ao processo da Operação Manos, em que ele é réu junto ao potiguar Henrique Eduardo Alves. Apesar do habeas corpus, Cunha não será solto porque tem um outro mandato de prisão em aberto. Enio, e hoje o ministro Edson Fachin liberou para julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal o recurso da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão que arquivou o pedido de liberdade do ex-presidente. Caberá à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, marcar a data. Com a decisão de liberar o caso para a pauta do plenário antes mesmo do parecer da Procuradoria-Geral da República, o ministro Fachin tenta garantir que o pedido de liberdade de Lula seja analisado pelo plenário na volta do recesso, a fim de evitar uma decisão liminar que teria caráter provisório de outro ministro antes disso. O Supremo Tribunal Federal entra em recesso em julho e só retomará suas atividades no início de agosto. Quer dizer,
Com essa se voltar a pauta, volta só em agosto. Só em agosto. Entra realmente na pauta do segundo semestre. Aí, com essa decisão de encaminhar o assunto para a decisão do Pleno, o ministro Fachin habilmente livrou a segunda turma de analisar esse pedido dos advogados de defesa de Lula, porque se o assunto chegasse na segunda Câmara, o trio Parada Dura já estaria a postos para soltar o corrupto que está na cadeia lá em Curitiba, o ex-presidente da República, que não se conforma, né, com a punição de 30 anos. Como qualquer criminoso. Todo criminoso sempre acha que não é justa a pena que ele é aplicado. Como vários outros que já foram soltos, inclusive, estão aí rindo, né? E às vésperas de ser solto, daqui a pouco o próprio Eduardo Cunha, né? Aí de repente vai terminar só ele preso, como é que fica, né? Tem que ficar tudo. Se é para ficar preso, tem que ficar Chico, Francisco, a turma toda. O trabalho para acabar com a Lava Jato tá incessante, solto, né? Rindo. O negócio tá. A ação Geraldo Alckmin também. Geraldo Alckmin, você quer ver que é Geraldo Alckmin preso já? Mas não foi a mesma coisa, não tá sendo. Não, foi não. Qual é as provas que você tem contra Geraldo Alckmin, pelo amor de Deus? Quem tem é a Polícia Federal. Eu não tô defendendo Geraldo Alckmin, você já quer Geraldo Alckmin na cadeia. Quem tem é a Polícia Federal. Eu tô dizendo que tem que valer pra todo mundo. É verdade, Robson. Tem prova Chico contra essa. É verdade, então. Robson. Mas Geraldo Alckmin já quer na cadeia. O cara não foi nem indiciado, não virou nem réu, você já quer ele preso. Até agora não houve nenhum. Aí você quer Lula solto, aí é complicado. Você que tá dizendo. Deixa eu ver só um negócio tiraram aqui. ele do Roda Lava Jato, botaram como caixa 2. Marco, deixa eu só dizer um negócio aqui pra você, uma coisa interessante. Urgente, chegou aqui, acabou de chegar. A Alemanha acaba de se classificar e continua na Copa do Mundo. Eles entraram com a liminar na segunda turma do Supremo Tribunal Federal aqui, com uma solicitação de inversão de placar. Olha aí. Devido à plausibilidade da solicitação sugerida pela delegação alemã, Dias Toffoli, ele deferiu. Acompanharam o voto. E o Mendes e Lewandowski. Ou seja, a Alemanha está de volta. Essa segunda turma não é brincadeira, não. Mas só porque tem aquele vermelho na bandeira da Alemanha? Será? Meu Deus do céu, Marco Aurélio Sá. Olha, vamos falar agora de política local. Amanhã deve ser o dia decisivo para Robson e Carlos Eduardo. Ciro Marques conta o porquê. Amanhã deverá ser um dia decisivo para as pretensões políticas e eleitorais do governador Robson Faria e do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Isso porque o PSDB deverá anunciar oficialmente o apoio à reeleição do governador Robson Faria, o que levaria o ex-governador Geraldo Mello a completar a chapa encabeçada por Robson Faria, sendo Geraldo Mello o candidato tucano ao Senado. No caso de Carlos Eduardo, a novidade deverá ser a oficialização da chegada do Podemos ao grupo encabeçado por MDB e PDT. Neste caso, o deputado federal Antônio Jacome seria o pré-candidato ao Senado, no lugar do senador José Agripino, do Democratas, que seria deslocado à chapa proporcional, concorrendo a uma vaga na Câmara dos Deputados no ano que vem. Além de MDB, PDT, DEM e agora Podemos, há também a possibilidade que o partido PROS, encabeçado no estado pelo deputado estadual Albert Dixon, seja mais uma novidade aí nesse grupo de Carlos Eduardo. Mas isso será confirmado apenas amanhã. Olha, lembrando que falta pouco mais de um mês para o final do período de convenções, que é quando os partidos podem definir quem serão seus candidatos, tanto na proporcional quanto na majoritária. Ciro Marques para o Jornal das 6. Jornal das 6. O Ciro Marques colocou um questionamento aí com relação à adesão do PROS à candidatura de Carlos Eduardo, mas hoje já saiu uma foto já, o Albert Dixon, juntamente com o pastor Jacome e José Agripino, Garibaldi, Walter Alves, se eu não me engano. Porque a questão do PROS está ligado justamente ao fato de o deputado Jacome disputar o Senado, porque ele tem uma fragilidade que, se porventura viesse a disputar o mandato a reeleição como deputado federal, corria o risco de perder, mas porque seria candidato também do outro lado
o próprio Albert Dixon e dividiria a igreja, como se diz nos bastidores. Mas, fazendo essa dobradinha, há uma tendência que eles tentem conseguir unir a igreja. Aí um deve ir para a federal e o outro deve tentar o Senado. Aí é a busca pelo voto evangélico, né, Robson? A luta pelo voto evangélico. Resta saber se vão dizer amém ou não. A população evangélica hoje representa em torno de 40% da população do Rio Grande do Norte. Existem aqui municípios onde o número de evangélicos já é maior do que o de católicos, como por exemplo Parnamirim, certo? E os evangélicos se aproveitam, os evangélicos que se dedicam à política têm sabido explorar muito essa realidade. Parece que há assim uma espécie de pacto entre eles de, nas eleições, um evangélico sempre votar em outro evangélico. É uma estratégia aí que inclusive já começa a ser usada até nacionalmente pelo bispo Edir Macedo, por outras determinadas figuras que lideram. Além das bancadas Você veja que no o Rio de Janeiro hoje é governado por um governador que é sobrinho do pastor Edir Macedo. É verdade, Crivella. O Crivella. Ele é sobrinho de Edir Macedo. É sobrinho de Edir Macedo. Sobrinho e bispo. E também é bispo. Certo? Na igreja evangélica, para ser bispo, não precisa nomeação do Papa, não. O negócio é não. Precisa de quê, Mar? Não, precisa realmente demonstrar liderança dentro da igreja. Aí faz algum curso? Algum tipo de curso? Recebe a designação de bispo. Eles agora... Mas para você ser pastor, você precisa fazer um curso, algumas igrejas evangélicas exigem que, para ser pastor, eles façam lá um curso de teologia e tal, mas outras igrejas não. O sujeito já compra uma loja lá no Alecrim e abre como pastor e estamos conversando. Se o cara for bom de conversa, sim, já cria uma igreja, tchau. Bom de oratória e pelo menos conhecer a Bíblia. Agora hoje tem uma... Eu vou te contar. Agora hoje tem uma. Hoje não, já vem muito tempo, né? Isso já gerou polêmica, que é a questão de que do nada você vê em grandes prédios e em avenidas importantes se transformar numa igreja. Mas na verdade, aí quando você vê ali, tem 1, 2, 3 pessoas e a igreja ligada com o ar-condicionado rendendo ali, o que é que faz com que ele se mantenha? Porque na verdade... Sim, a adesão da população, a carência. Mas veja bem, as carências espirituais, a falta de um espaço dentro das religiões para esse mundo de brasileiros aí que estão, digamos, desassistidos, sem a devida educação, sem a devida convivência religiosa. Isso é um campo aberto para a multiplicação dessas designações, principalmente as evangélicas, e todos são cristãos, todos pregam a mensagem do evangelho, as palavras de Cristo, enfim, estão aí no batente e, afinal de contas, fazendo um bom trabalho em prol da sociedade brasileira. Mas eu porque, sem dúvida, outra coisa nesse aspecto é o que você de repente vê ali numa determinada avenida um prédio importante se transforma numa igreja e às vezes você vê praticamente não tem ninguém dentro. Como é que aquilo se mantém? Na verdade, o que acontece é o seguinte... Não, mas não tem ninguém dentro em tempo integral, mas nos dias de reunião geralmente estão cheios, estão lotados. Alguns não, mas entende o que eu quero dizer. Em vários casos, existem aquelas que têm funcionalidade, que são corretas, que trabalham direitinho, fazem o seu trabalho de pastor mesmo, mas na verdade tem muitas que fazem isso com o objetivo de isentar aquele prédio de pagar impostos, porque não se cobra imposto sobre o templo, né? Então tem muitos que geram negócios financeiros com isso, assume aquilo dali, não paga IPTU e uma série de outras coisas, porque sobre o templo não se paga imposto. Não, tem várias. Olha, eu tô vendo aqui o blog do Josias de Souza, jornalista Josias de Souza, da Folha de São Paulo e do UOL. Ele está dizendo o seguinte: a última pesquisa do Ibope com relação à corrida presidencial, divulgada hoje, por sinal, sem candidato, 41% da população mantém a sucessão aberta. O Ibope informa que a taxa de eleitores sem candidato ao Planalto é notável, é a maior dos últimos anos, 41%. Esse bloco
divide-se entre os 33% que planejam desperdiçar o voto, ou seja, brancos ou nulos, e os 8% que não têm ideia do que fazer com ele, não sabem ou não responderam. Os dados revelam que há apenas 4 meses da eleição, a eleição está em cima. A disputa pela poltrona de presidente da República está literalmente aberta. E confirma essa pesquisa também números aproximadamente na ordem de candidatos, o que foi dito pelo Datafolha há pouco tempo atrás, né? Eu tenho sempre um pé atrás com pesquisa, mas o que se diz é que permanece, mesmo na condição que está na liderança, o ex-presidente Lula, daqueles que se manifestam, seguido de Bolsonaro, e os outros candidatos ainda não conseguem pontuar nem dois dígitos, como se diz. A né? verdade é que a legislação eleitoral, no que se relaciona à propaganda eleitoral dos candidatos, faz questão, da maneira como a coisa está colocada, de manter todo mundo no anonimato. Uma eleição para presidente da República, você faltando 45 dias, 60 dias para a eleição, como já estamos a essa altura faltando 90 dias, né, para a eleição, você não tem ainda sequer a possibilidade legal de fazer propaganda de nenhuma candidatura. É verdade. Né? Ó, esse último levantamento que o Ibope fez, um dos cenários já foi sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está inelegível. Então, eu concordo com o Robson. Todas essas pesquisas, para mim, eu sinceramente eu não acredito nessas pesquisas. E todas muito direcionadas. Muito né? direcionadas. Há interesses. Agora, interesses por trás. O Ibope, que tem ligação forte com a Rede Globo, publicando esse tipo de coisa, né, é um sinal de que, não sei, dá para refletir. Aí tá dizendo o seguinte, aí tá dando Jair Bolsonaro em primeiro com 17, técnico, né? A Marina Silva em segundo com 13, o Ciro Gomes com 8, Geraldo Alckmin com 6%, Álvaro Dias com 3%, Fernando Collor de Mello 2%, Haddad como candidato do PT 2%, aí vem Flávio Rocha, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, Levi Fidelix, João Goulart Filho, Manuela Dávila, Rodrigo Maia do Democratas, todos com 1%, como o Robson disse. Você, por exemplo, acreditar que uma figura excrescente como Fernando Collor de Mello, que por mal que ele já fez ao país e por ser ele quem é, ele foi absolvido pelo Supremo. Ele ter 2% dos votos, 140 milhões de eleitores, seriam 2.800.000 eleitores de Collor. Não acredito nessa pesquisa nem para ir para o céu. Essa pesquisa é uma grande mentira. Olha, a Justiça Estadual determinou hoje o afastamento do prefeito de Pedro Avelino, José Alexandre Sobrinho, eleito no dia 3 de junho em pleito suplementar, que foi diplomado nesta terça-feira, dia 26. Como foi diplomado e já foi cassado? Como é a história? Dessa última eleição? Vou ler de novo. A Justiça Estadual determinou hoje o afastamento do prefeito de Pedro Avelino, novo prefeito, José Alexandre Sobrinho, eleito no dia 3 de junho, agora 3 de junho, em pleito suplementar, e que foi diplomado nesta terça-feira, anteontem, não é isso? Quer dizer, passou 24 horas só. A determinação relata que Alexandre teve reconhecida a prática de ato de deslealdade de agente público para com o órgão que o remunerava. Isso porque ele foi contratado há quase 14 anos pela Prefeitura de João Câmara para defender o então prefeito Ariosvaldo Targino de Araújo Vavá de uma ação de improbidade administrativa. José Alexandre Sobrinho foi condenado à devolução do valor que recebeu para defender o município no mês em que entrou com recurso contra a municipalidade, devidamente corrigido e com juros, imediata perda do cargo público que ocupa prefeito de Pedro Avelino, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, multa civil equivalente ao valor do prejuízo causado e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Olha, em outro caso, a Justiça Estadual condenou o ex-prefeito de Pendências, Jailton Barros de Freitas, e o então chefe de coordenação da prefeitura, Adelmo Cabral Pimentel, por cometimento de ato de improbidade administrativa, atos esses que causam enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Segundo a ação,
o prefeito Jailton havia nomeado Adelmo Pimentel, abre aspas, com a contribuição dos demais para o cargo de chefe de coordenação da Prefeitura Municipal em troca de favores políticos, fecha aspas. E por último, para encerrar o noticiário de hoje, o Ministério Público do Rio Grande do Norte conseguiu o afastamento da prefeita de Cerro Corá, Maria das Graças de Medeiros Oliveira, por prática de improbidade administrativa. Maria das Graças Oliveira firmou com Isabel Maria Leandro Bezerra um contrato de locação de imóvel sem a realização de licitação. O local abrigaria a Secretaria de Assistência Social do município. Agora, no caso desse primeiro prefeito aí, eu nem conheço, Pedro Avelino, eu fico impressionado como diabos é que a Justiça Eleitoral permitiu, primeiro, que esse homem fosse candidato, porque os prazos, inclusive, na Justiça Eleitoral são mais céleres para evitar esse tipo de coisa. Aí deixou passar, a eleição foi no começo do mês, ele foi diplomado e depois de diplomado ainda é que vem tirar. Isso é uma brincadeira, rapaz. Alguém cochilou muito nesse negócio, pelo amor de Deus. O responsável por essa, digamos, eleição inútil que foi realizada, e uma eleição é caro que é danado, viu? Caríssimo. Eu acho que quem permitiu a candidatura de um candidato que não podia ser candidato porque estava bichado, devia pagar o custo dessa eleição. O agente que permitiu. E depois a diplomação, é como o diabo depois da diplomação, você já... Como é que diploma vai ficar 24 horas depois vai dar posse ao o outro colocado automaticamente, ou vai fazer outra eleição? Isso é brincadeira. Pois é, brincadeira. Ele não tem vice, não? O vice não pode assumir, não? Eu não sei se... talvez seja o caso do vice, porque realmente, que situação brincadeira, louca, não, isso não é uma eleição, é uma brincadeira eleitoral. Isso é brincadeira. A Câmara Municipal concluiu a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os detalhes com o jornalista Ciro Marques. A Câmara Municipal de Natal concluiu hoje a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, que cria as regras para a Lei Orçamentária Anual, que será votada no segundo semestre. E pelo que foi definido hoje, o limite do orçamento participativo, que é o percentual que a população pode destinar por meio de reuniões com a Prefeitura de Natal, será de 2%. Apesar de parecer pouco, esse valor já representa um aumento considerável, visto que até este ano o limite era de 1,5%. Ou seja, vamos supor que o orçamento da Prefeitura de Natal seja de 3 bilhões no ano que vem, a população vai poder decidir, por meio de reuniões com a Prefeitura, o destino de cerca de 60 milhões de reais. Além disso, os parlamentares discutiram também o limite para remanejamento, que deve ficar em torno de 10%. Lembrando que tudo isso ainda vai ser novamente discutido no final deste ano, quando a LOA, a Lei Orçamentária Anual, chega à Câmara Municipal de Natal. Ciro Marques para o Jornal das 6. Jornal das 6, Trânsito, com Tom Araújo. Oferecimento, estude 1 ano em 6 meses, CAD 20 anos, matrículas abertas, ligue 3221-1169. São 6h29, vamos para as ruas de Natal saber como anda o trânsito com Tom Araújo. Boa noite, Enio. Boa noite, ouvintes da 96 FM. Trânsito complicadíssimo para quem está seguindo aí sentido Zona Sul, através da Avenida Hermes da Fonseca. Uma colisão lá no cruzamento com a Nascimento de Castro, na faixa da esquerda. Tá travando aí a avenida, o motorista já encontra retenção, engarrafamento, na verdade, antes ali do Aeroclube. O motorista já vai encontrar aí um trânsito bem complicado, engarrafado até o cruzamento com a Nascimento de Castro, devido a essa colisão. Prudente de Moraes também absorve aí, os motoristas estão fugindo aí da Hermes e fica complicada também, tem retenção também na Avenida Prudente de Moraes. Sentido Zona Sul, melhor opção é a Avenida Jaguarari. Quem vai para Capim Macio, Ponta Negra, sem dúvida nenhuma, a via costeira é o melhor caminho. Quem tá indo aí para a Zona Norte, Ponte Nilton Navarro é a melhor opção. Ponte do Igapó, aconteceu uma colisão no finalzinho da ponte, sentido Zona Norte, e o trânsito tá bem difícil, já tem retenção na Felizardo Moura, essa retenção que já chega ali no complexo viário da Urbana. Então quem tá indo aí para a Zona Norte de Natal, a Ponte Nilton Navarro flui bem, o motorista só vai encontrar lentidão no início ali da João Medeiros Filho. Andrew, daqui a pouquinho, mais informações do trânsito pro Jornal das 6 no oferecimento do CAD 20 anos, matrículas abertas. Sei que agora tá voltando para casa e pensando o que é que eu vou fazer pro jantar. A Gosto de Pão tem tudo que você encontra nos arraiais de nossa cidade. Você pode encontrar tudo prontinho, sem nenhum trabalho.
São bolos típicos, canjica, pamonha, arroz doce, paçoca, munguzá e muitas outras delícias. Além disso, a Gosto de Pão conta com kits juninos e kits para torcer pelos Jogos do Brasil. É diversão unida à praticidade. Outra coisa é de Mucinedino. Se quiser algo personalizado, pode encomendar na quantidade e tamanho que te interessa. Já pensou? Na Gosto de Pão você tem tudo para agradar a sua família, tudo gostoso, fresquinho, sem nenhum trabalho para você. Tem Gosto de Pão na Prudente, na Hermes da Fonseca, na Jaguarari e na Roberto Freire. Ou seja, tem sempre uma Gosto de Pão no seu caminho. Variedade, sabor e a tradição do São João, só na Gosto de Pão. 6h31. Repita 96. 6h31. A 96 FM apresenta Jogo Rápido com Edmo Cinedino. Oferecimento: Seleção Nacional Volkswagen, BR e Prudente. Esse time é campeão. Edmo Cinedino, boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite a todos. A Bélgica vence a Inglaterra e se classifica em primeiro lugar no grupo, né? Foi um diazinho de jogo fraco, né? Um jogozinho desinteressante, todos eles, né? Inclusive a Inglaterra e a Bélgica entraram com times reservas, né? Entraram com time reserva. Colômbia Classificou. Pois é, porque foi. E olha começou como perdido. Tava realmente numa situação que precisava vencer para acabar de completar, e durante a partida perdeu o seu principal jogador, né? O Rames Rodrigues, que saiu machucado, né? Aí ficou aquela coisa, eu achei até que o Senegal poderia mandar a Colômbia para casa, mas a Colômbia venceu. Então é isso aí. Faz 4 ou 5 Copas que não tem pelo menos um time africano nas oitavas de final. A esperança dos africanos era o Senegal, que caiu fora. Caiu fora também. E esse ano, nessa Copa do Mundo, pelo menos uns 4 africanos eram apontados como prováveis zebras, né? Deu tudo água. Então, ainda os resultados de hoje: Grupo H, Senegal 0, Colômbia 1. A Colômbia classificou-se em primeiro lugar. Japão 0, Polônia 1. O Japão classificou-se em segundo. Então, aí tivemos no Grupo G, Inglaterra 0, Bélgica 1. Panamá e Tunísia cumprindo tabela. A Tunísia venceu 2-0. As oitavas de finais já estão todas definidas. Vamos ler aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá. Neste sábado já tem França e Argentina. Esse jogo fraquinho, às 11 horas. Esse jogo fraquinho. No mesmo sábado, às 15 horas, teremos Uruguai e Portugal, né? Aí no domingo, dia 1º de 7 às 11 horas, Espanha e Rússia. E no domingo às 15 horas, Croácia e Dinamarca. Aí vem a nossa segunda-feira de mais sofrimento, Brasil e México às 11 horas. Eita, Brasil e México às 11 horas. Às 15 horas, ainda Bélgica e Japão. Na terça-feira teremos Suécia e Suíça, né, às 11 horas. E Colômbia e Inglaterra às 15 horas. Aí, só para o nosso ouvinte se deliciar, se o Brasil passar pelo México, vai pegar aí o vencedor de Argentina e França das quartas de final. Aí vamos ver. Aí a onça vai beber água. Mas peraí, antes a gente cruza com alguém relacionado a esse grupo de hoje, né, Edmo? Não, hein? Nas quartas. Nas quartas, será? Nas quartas. Não, vai depender de quem. É mata-mata. Perdeu, sai. Não. Então eu me perdi. Não. Eu me perdi porque era como se fosse a Argentina e... Não, é o seguinte, esse grupo de hoje, sim, o grupo G e o grupo H, que tem Colômbia, Japão. Colômbia, Japão. Isso. Bélgica e Inglaterra. Uhum. Se os times favoritos passarem, a gente pega a Bélgica. Depois é que a gente pega depois é que seria o remanescente de Argentina. É interessante depois Ciro Marques fazer esses cruzamentos. A gente não sabe quem pega, a gente só pega se a Bélgica ganhar e se o Brasil. Sim, mas o que Edmo falou em França já pegando já a França direto. E ainda falou que tem um adversário antes. Tem um adversário antes. Então a França e a Argentina nós só pegamos se passarmos pelas quartas. Talvez a gente pegue eles na semifinal. É isso aí. Perfeito. É isso aí. Que é até interessante você dar uma olhada nesses cruzamentos aí. Eu já tava com isso na cabeça normal, já tinha dito, dado essa informação equivocada. Inclusive, algumas vezes. Peraí, deixa eu só ver. Inclusive, coincidentemente, acabou de entrar aqui no UOL, no banner principal do UOL, aqui do site do UOL, Bélgica na rota do Brasil. Belgas vencem a Inglaterra por 1-0 e terminam na liderança do grupo G. Certo. Então vamos ver a matéria aqui. Vamos ver a matéria. Porque
Mas aí Só o pra Brasil gente- pega o segundo do grupo B e não o primeiro. O Brasil não é primeiro? Não tem mais primeiro nem Não tem segundo mais não, Marco. É mata-mata. Agora é mata-mata. A partir de mata-mata. agora acabou esse cruzamento de primeiro e segundo. tem mais era primeiro e segundo, não. Era só na fase de grupos. É, primeiro e segundo, Pras agora só oitavas esse de final. confronto das oitavas. Só. Exato, somente. Agora é mata-mata. Quem morrer vai ficando. É isso aí. Pra variar a internet daqui tá a lenha, né? Pois Mas vamos é. falar hoje sobre o jogo ABC, joga hoje Vamos. contra o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa ainda. O ABC. Jogo decisivo. O ABC precisa vencer por 2 gols de diferença, né? Porque perdeu lá no Maranhão de 1-0. De 1-0. E do jeito, da situação que o ABC se encontra nesse momento, eu acho muito difícil. Não que seja um resultado difícil de reverter, mas é pelo futebol que o ABC tem apresentado. O ABC tem jogado muito abaixo daquele time que começou a Copa do Nordeste, que começou a própria Série C. O ABC perdeu peças importantes e as peças de reposição não deram resposta. É um problema muito sério, e ainda mais sabendo que hoje dificilmente o ABC vai contar com uma grande torcida, porque a partida ainda vai começar 9h45. às 21h45. Isso Termina é um de absurdo. meia-noite. Termina de meia-noite. Né? Érimo, vamos ver aqui a matéria. Vamos. Bélgica desiste de forçar empate e fica no caminho do Brasil. Fica no caminho do Brasil. Existia o temor de um jogo de compadres no duelo entre Inglaterra e Bélgica, que fechou a primeira fase do Mundial. Até a FIFA estava de olho para punir uma possível marmelada. O risco era de que as duas seleções não se esforçassem para vencer, pois o segundo colocado do grupo G fica no lado teoricamente mais fácil do Mais fácil mata-mata. do mata-mata. O primeiro tempo comprovou essa teoria, as duas equipes pouparam boa parte dos titulares e pouco se arriscaram no ataque. Aí, as 33 mil pessoas que foram no estádio de Kaliningrado vaiaram os jogadores durante a saída para o intervalo. Em caso de igualdade no placar, o primeiro lugar ficaria com o time que recebesse menos cartões. E a vantagem era da Inglaterra nesse critério. Apenas 2 cartões contra 5 dos belgas. Na segunda etapa, a Bélgica buscou o ataque, marcou um gol e os ingleses quase empataram com o Rashford. Os Diabos Vermelhos encerram a primeira fase com a melhor campanha, 9 pontos e 7 gols de saldo. Encaram o Japão nas oitavas e ficam no caminho do Brasil para as quartas de final. Quartas de final. É isso aí. Ou seja, se a gente passar pelo México e a Bélgica vencer o Japão, quarta de final, Brasil e Bélgica. Agora, um comentário é político, porque envolve a figura do ex-presidente Lula, mas é um comentário sobre a Copa do Mundo. Uma frase de Lula que circulou hoje na imprensa: é sofrimento demais assistir um jogo do Brasil sem ter um amigo do lado. Mas ele tem 53 milhões. Pronto, o Ciro Marques agora arrematou tudo aqui. Pronto, vamos lá. Nas quartas de final, não é nessas oitavas aqui, na hipótese do Brasil superar o México, Brasil passando pelo México. Exatamente. Na semifinal tem ou a Argentina, ou França, ou Uruguai, além do Portugal de Cristiano Ronaldo. Além do Portugal do Cristiano Ronaldo. Então, assim, a Bélgica está no nosso caminho. Lá no nosso caminho, mas mais pra frente. Mais pra frente, aí a gente vai pegar os desdobramentos da outra chave. Então, tudo bem. De qualquer forma, nessa etapa primeira agora, o risco ainda é Argentina, França também, não é isso? Se o Brasil passar pelo México? Não. Não? Não. O Brasil vai pegar. Se o Brasil passar pelo México e a Bélgica se mantiver como favorita, a gente pega a Bélgica. Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica. Na semifinal, aí na semifinal, o risco de Brasil com a Argentina, com França, ou com mais 2 que você citou aí. Isso aí. Então não é logo a seguida do México. Não. Mas a gente pega uma dureza também. Mas isso aí, levando em conta, Enio, se a Bélgica também passar do mata-mata. Eu acho que se a Bélgica passar do Japão, em tese, é pra passar. O que nos leva a cometer esse erro é porque todo mundo já acha que o Brasil vai passar por todo mundo, e não é assim tão fácil. E a Bélgica também. E a Bélgica também, não assim, né? Aí a gente vai ver. Esquecem os adversários. Aí o pessoal se esquece das zebras. Sábado a gente tem um jogo, a Argentina em França. Né? Um jogaço, né? Isso aí é pra matar o quem passar por esse do coração. Jogo, nós podemos pegar numa semifinal, é isso? Semifinal. Exatamente. Eles ainda vão cruzar com outro grupo. Exatamente. Então, tudo bem. Que é Portugal e Uruguai. Então, gente, esqueçam o que eu disse sobre Brasil e Argentina, Argentina ou Brasil e França, porque ainda tem muita coisa para acontecer antes ainda desse muita coisa pela frente. Olha, você sabe que
Maradona praticamente quase saía para o hospital nesse último jogo da Argentina. Esse Argentina contra a França, ele pode terminar tendo um ataque cardíaco. Usando os aditivos que ele usa, é capaz. Valeu, Edmo Cinedino. Valeu, Hélio. Grande abraço. Um abraço a todos, até amanhã. Até. Jornal das 6. Mude já, venha morar no que é seu. Agora você pode realizar o sonho da casa própria e viver com todo o conforto de um condomínio clube. O Recanto dos Pássaros é o empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, com todos os diferenciais que sua vida precisa. Apartamentos com até 63 metros quadrados, sendo 2 quartos e uma suíte. Área de lazer completa distribuída nos 17 mil metros quadrados que compõem o empreendimento. E aqui você pode utilizar o seu FGTS, ter subsídio de até R$21 mil e tudo isso com renda a partir de R$2.800. Tem um Recanto dos Pássaros esperando por você. Mude já. Procure o corretor de sua preferência. Vendas Imobiliária Caio Fernandes. Anota aí o número 4008-0001. 6h42. Repita 96. 6h42. O governador Robson Faria inaugurou oficialmente hoje a unidade didática de processamento de carnes de Ceará-Mirim. O abatedouro é o maior do Rio Grande do Norte. O novo equipamento era guardado há mais de 11 anos e teve um investimento de R$1.800.000. Após ser inaugurado, o abatedouro terá capacidade para receber até 100 animais por dia e até R$3 mil por mês. 3 mil animais por mês. 3 mil animais por mês entre bovinos, ovinos, caprinos e suínos, adquirindo o status de maior equipamento público do Rio Grande do Norte com esta finalidade. A carne processada seguirá todas as normas de higiene, garantindo maior segurança alimentar aos consumidores. O fato é que praticamente o Rio Grande do Norte hoje estava sem nenhum matadouro público oficializado, sem nenhum frigorífico cumprindo corretamente as exigências legais do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, da Anvisa, e ainda continua hoje o Rio Grande do Norte sendo abastecido de carne, quando não de carne congelada trazida de fora do estado, por carne de origem clandestina, viu? A Prefeitura de Natal efetua nesta quinta-feira, dia 28, efetuou hoje, né, no caso, o pagamento do salário referente ao mês de junho de todas as categorias do funcionalismo público municipal, entre ativos, inativos e pensionistas. São mais de 57 milhões de reais em circulação na economia da capital potiguar com a liberação dos salários. A Prefeitura pagou dentro do mês, hein? Uma boa notícia para o funcionalismo público que tem sofrido tanto aí no Rio Grande do Norte inteiro, com principalmente o governo do estado, mas também com muitas prefeituras atrasando os salários. É uma boa notícia. A Prefeitura de Natal está conseguindo chegar ao pagamento em dia da sua folha. Verdade. As prefeituras têm uma vantagem, inclusive, que é receber, já no caso, 2 FPMs a mais por ano vindo do governo federal. Isso ajuda bastante. A Prefeitura vai instalar a faixa exclusiva de ônibus na Mário Negócio. Os detalhes com Tom Araújo. A Rua Mário Negócio, localizada no bairro das Quintas, vai ganhar uma faixa exclusiva para ônibus. O projeto foi apresentado hoje durante reunião ordinária do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. De acordo com o secretário adjunto de Trânsito da STTU, Walter Pedro, abre aspas, essa é mais uma obra da Prefeitura que incentiva as pessoas ao uso do ônibus. Estamos, portanto, priorizando o fluxo livre dos veículos coletivos na cidade e quem ganha é o usuário, com menor tempo de viagem e acesso mais rápido aos seus locais de origem e destino. Fecha aspas. A sinalização da faixa exclusiva na Rua Mário Negócio deve ser implantada no segundo semestre deste ano. Jornal das 6. A Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a COSERN, já identificou este ano 1.628 ligações clandestinas de energia elétrica, os populares gatos, em todo o estado. O balanço divulgado nessa semana contabiliza casos registrados entre o dia 1º de janeiro e 25 de junho de 2018. De acordo com a concessionária, todos os gatos
foram encontrados pela equipe de campo da empresa. Na maioria das vezes, segundo a Cosern, as ligações clandestinas foram desfeitas com a ajuda da polícia, tanto para garantir a segurança dos eletricistas quanto para atestar a legalidade do ato. No caso, a ilegalidade. Né? Eu fico imaginando, tinha que ir a polícia mesmo, porque tem gente bruta, o cara faz um gato, né? Você imagina e chegar, de repente, alguém para desligar, né? O pobre, coitado funcionário da Cosern, se for sozinho lá, ela termina levando porrada. Vá à companhia concessionária de energia elétrica lá do Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, tentar acabar com os gatos. Nem lá. O exército. Não sai o vivo de lá, viu? Nem o exército. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá com a gente no Facebook. O Wilton Abá, o Nivaldo Júnior, o Edivaldo Moreno, o Milton Duarte Júnior, o Cleverson Justino dos Santos, Ranieri Nascimento, o Evaldo Galdino, Jamésio Elias, grande Jamésio, ouvinte assíduo aqui do Jornal das 6, o Felipe Augusto, Emanuel Pereira, Cláusio Bonifácio, Sanderson Santos, o Cacá Araújo, Luiz Rocha sempre com a gente, Fátima Dantas, boa noite, equipe do Jornal das 6, o Marciano Dantas. Gostaria de saber até quando um candidato à reeleição pode inaugurar obras, porque antes era até 6 meses antes das eleições. A gente vai checar isso aqui, Marciano. 7 de julho. 7 de julho. Aqui registrar a presença do vice-governador Fábio Dantas já aqui com a gente. É o nosso entrevistado. Nosso entrevistado de hoje, ele já deu a data limite, 7 de julho. Eu queria mandar um abraço para o meu cunhado Humberto Guerra, é o conhecidíssimo aqui em Natal, Humberto Perré, que mora em São Paulo há muitos anos, há mais de 30 anos, e que todos os anos, quando bate o inverno lá em São Paulo, que começa o frio lá, ele corre para cá para passar um período aqui com a família, visitando os amigos. Humberto Perré, bem-vindo a Natal, boa noite. Manda um abraço pro Armando Tavares, Lívia Souza, o Anderson Laurentino Ramos, Felipe Pereira, o Jaeci Zusa sempre aqui com a gente, o Anderson Laurentino, o Oscar Ortiz Neto também, o Carlos Alberto Félix da Silva, ouvinte assíduo do Jornal das 6. Ele está dizendo, acho que todo comentarista tem que ser isento nas suas colocações e não defensor de cor partidária e outras tendências de quaisquer segmentos, seja elas quais forem. O Carlos Carlinhos, o Joel Souza, Priscila Camilo, está dizendo, Robson, meu filho, você me mata de orgulho. É sua mãe? Não, né? Quem é o nome? Priscila Camilo. Não, Robson, não, meu não. filho? Eu imaginei que fosse sua mãe. Muito obrigado. Isaú Teixeira, Jornal das 6 sempre ligado. Gedeão Mateus, acompanhando pelo Face. Ótima transmissão, boa noite. Obrigado pela audiência. Jornal das 6. Você conhece o Grupo Compal? Ainda não? Então venha conhecer. Se você está precisando de locação de guindastes, empilhadeiras e munks, conte com a Compal. Toda a segurança para você. Se está procurando produtos novos e seminovos de oportunidades em ferro e aço inox com preços imperdíveis, a Compal tem para você. E sabe aquele material que precisa reciclar? Reciclagem também é com a Compal, uma empresa licenciada e especializada em coletar, transportar e destinar resíduos sólidos. Ainda dispomos de serviços portuários. Compal, há mais de 30 anos no mercado. Ligue 4009-0010 ou vá até a loja que fica na Felizar do Moura, 871, bairro Nordeste. Você terá um atendimento todo personalizado. Siga no Instagram, @Grupo Compal. Compal, competência no que faz. Vamos ouvir o jingle da Best Place? Quero a mídia impactante pra surpresa anunciar. Com a Best Place seu lucro vai aumentar. Na Salgado Filho é muita visibilidade. E na Roberto Freire é visto por toda a cidade. O melhor lugar pra sua empresa anunciar é Best Place. Best Place. 30824340. Nos painéis de LED o seu lucro aumentar. 30824340. O melhor lugar pra você anunciar é Best Place. Jornal das 6. Entrevista. Como anunciado no início do programa, dando sequência à nossa série de matérias com os pré-candidatos ao governo do estado, nós vamos entrevistar hoje o vice-governador Fábio Dantas, nome que deverá ser lançado pelo PSB para disputa ao governo do estado.
Boa noite, governador, tudo bem? Boa noite, Enio, boa noite, Robson, boa noite, Marco Aurélio, boa noite os ouvintes da 96 FM. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor, como é que o senhor tem visto os constantes questionamentos com relação à sua manutenção da candidatura ao governo do estado? Eu vejo bastante segmentos da classe política preocupados com minha candidatura. Eu que deveria estar preocupado com ela, né? Eu faço parte de uma geração que não se sente representada pelos atuais postulantes ao cargo de governador do estado, e como eu não me sinto representado, quero representá-las da forma em que nós pensamos em construir um governo com alternativas e soluções para os problemas que são graves do Rio Grande do Norte. O senhor está desenvolvendo um projeto, o senhor está divulgando isso inclusive nas redes sociais, Ouvir para Realizar. O que consiste isso? A gente está indo em todo o estado do Rio Grande do Norte, conhecer de perto, como pré-candidato, a realidade nas diversas áreas do nosso estado, nas cidades, principalmente vendo o cotidiano de cada cidade, em qual nesse projeto a gente pode identificar que os problemas são muito parecidos de cidade para cidade, mas assim, o que é que acontece com esses problemas? A gente precisa conhecê-los para trazer soluções para ele. Então, Ouvir para Realizar é exatamente ver isso. É conhecer, por exemplo, a realidade dos hospitais regionais, desabastecidos, sem médicos, 15 dias, como a cidade de São Paulo, Potengi, que 15 dias do mês não tem médico. A cidade de João Câmara, que sequer tem insumos. O hospital de Caicó, que é inclusive objeto de propaganda do governo, que não tem sequer material de limpeza no hospital, e aí a bactéria, o índice de infecção hospitalar que cresce muito no hospital de Caicó. A gente viu realidades muito difíceis, por exemplo, você vê a propaganda do governo dizer que gastou 200 milhões em estrada, e a gente não vê a estrada de Jucurutu, Caicó, a estrada que liga a sul à cidade de Upanema, que inclusive tem ainda uma ponte de madeira que há poucos dias teve um acidente e morreu as pessoas. É conhecer a fundo aqueles problemas como pré-candidato para tentar apontar soluções, especialmente nas áreas que nós já apontamos, na questão da UERN, na questão dos hospitais regionais, na questão de como fazer para reduzir o déficit previdenciário. Então, dentro desses segmentos, a gente tem enriquecido sim nossa possibilidade de criar soluções para o estado. O nosso primeiro entrevistado foi o pré-candidato pelo PDT, o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. E a gente começou a entrevista falando justamente sobre esse momento financeiro do estado, que é crítico, o desequilíbrio fiscal, e a folha de pessoal é um dos maiores problemas dos governos, não é nem desse atual governo, é dos governos. O senhor já disse algumas vezes aqui na 96 FM que estudou a fundo um pouco isso daí, inclusive uma daquelas matérias que o senhor levou em mãos para a Assembleia Legislativa procurava corrigir algumas dessas distorções. Como é que o senhor vê isso hoje? Eu gosto sempre de fazer um comparativo, o Rio Grande do Norte com os outros estados. Se nós olharmos a Paraíba, ela tem hoje 118 mil servidores públicos. O Rio Grande do Norte tem hoje 103 mil. Com aqueles agregados que são os pensionistas, a gente vai até 109. A gente gasta 1,5 bilhões a mais que a Paraíba. A gente gasta, nossa folha é algo em torno de 489 milhões mês. O estado do Maranhão, que tem uma arrecadação tributária 6 bilhões superior ao Rio Grande do Norte, gasta 189 milhões a menos que a gente por mês. Algo em torno de 2 bilhões a mais por ano, a menos de folha. Imaginemos que nós temos uma situação que foge da realidade do controle financeiro do estado. Não estou culpando a atual gestão só nisso, não. Isso aí é um controle ao longo do tempo por falta de haver uma perspectiva de construção de como vai ser feita as despesas do estado. Para isso, eu, quando estava no exercício do governo, enviei o teto dos gastos públicos para lá, exatamente para que a gente pudesse corrigir ao longo das próximas décadas essas distorções. E mandei também o fim dos altos salários no estado do Rio Grande do Norte. São dois temas fundamentais para que a gente possa controlar. Não é pegar o servidor pequeno e tornar ele o bode expiatório desse, mas é tornar uma realidade que seja uma regra para todos. Eu não posso ter no estado, por exemplo, um servidor do ITEP que está 10 anos sem aumento salarial, mas tem outras categorias que quando pleiteiam consegue 30%, 20%. Nós precisamos estabelecer uma regra objetiva e é cumprir a Constituição. É colocar para que o servidor de ano em ano possa ter a revisão geral. Para isso, precisamos primeiro ordenar os gastos públicos para que, a partir do momento em que o estado passa a ser solvente novamente,
nós possamos implementar a cada ano a implantação do reajuste anual, que vai ser igual para todo mundo e vai, inclusive, fortalecer muito o servidor e não os seus líderes. O governador Robson Faria partiu muito forte contra a sua candidatura semanas atrás, ao dizer que entre as suas propostas estaria desempregar 20 mil pais de família. Como é que o senhor encara essa agressão? Olha, primeiro, Léo, isso é uma mentira quanto mais. Ele gosta de falar sobre isso. Eu em nenhum momento, durante esse período em que fui vice-governador, eu fiz qualquer proposta para demitir servidor. Primeiro que eu não sou governador. Quem tem que responder pelos seus atos é quem o faz. O governador, ele sempre culpa alguém pelo seu insucesso. Foi assim com a Secretaria de Segurança, na época da secretária Kalina, foi assim com os outros. Eu quero levar para mim a responsabilidade do meu governo. A cada ato que eu fizer será gerado por mim. Eu não propus isso aí. Isso aí foi uma proposta que veio em dezembro, através do presidente Temer, para o deputado Fábio Faria. O deputado Fábio Faria trouxe para o Estado a solução dessas ações, que não passariam por projetos de lei, seria feito por um ato do governador. O governador, inclusive, gravou um programa dizendo que iria demitir os servidores. Eu fiz a questão, inclusive, quando ele falou, antes dele falar, eu já tinha separado esse material, em que ele diz que, infelizmente, relutou muito, mas que iria fazer a demissão dos servidores. Cristiano Feitosa foi para as rádios dar em várias entrevistas, e nas entrevistas eu fiz parte, na época, de uma reunião com setores do Tribunal de Contas, Ministério Público, para ver exatamente o que podia fazer para enxugar a folha. E lá nós detectamos que não podia haver essa demissão. Primeiro porque eles eram servidores efetivos, outros com decisões judiciais. E não era isso, só nós temos 51 mil servidores no Estado hoje que contribuem para a Previdência. Isso não vai resolver o problema do Rio Grande do Norte. O que vai resolver realmente o problema do Rio Grande do Norte é ter uma regra objetiva, que o crescimento seja ordenado. Eu não propus que ia demitir ninguém, até porque eu acho que isso não é a solução. A solução que o Estado tem que fazer é a solução do Estado ser autossustentável, coisa que não é hoje. Candidato, assim, a gente sempre entrevista os candidatos nesse período eleitoral e todos negam essa possibilidade de exoneração de servidores públicos, demissão de funcionários públicos. O senhor acha que dá para se fazer uma reforma, dá para enxugar o Estado sem a exoneração dos servidores? Dá, agora precisa ter coragem para fazer. Primeiro, acabar com os supersalários, que são 13% dos servidores que ganham mais da metade da folha de pagamento. Então, isso ocorre também nos outros poderes? Também nos outros poderes. E aí eu acho que a regra tem que ser combinada, para negociada com todos os poderes, sem criar uma crise, mas uma crise, uma solução negociada, porque nós não podemos colocar só para o executivo e não colocar para os outros, porque o que é que acontece? Quando os outros poderes incham seus orçamentos, o Estado, o poder executivo, vai ter que transferir dinheiro para eles. E quando eles aposentam pessoas que mandam também para o IPERN, essa regra também passa a ser para lá. Então, quando eu mandei um projeto de lei para a Assembleia, que os poderes iam ter que custear seus déficits, isso não foi acatado, os poderes não aceitaram. Mas isso tem que existir, porque hoje não há qualquer controle sobre a parcela de inativos dos poderes que vão para o poder executivo. Acho que tem que estar dentro do orçamento de cada poder. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão do déficit da Previdência do Estado. Exato. O déficit da Previdência do Estado, ele é crescente, ele foi 8 milhões no início do governo de Rosalba, hoje está em mais de 130 milhões, termina por ser o maior item que pesa no orçamento desse déficit atual. O Estado hoje, ele teve uma situação previsível no início da gestão, hoje ela é inevitável, que é exatamente esse problema de atraso salarial. O Estado tem, no primeiro ano, conseguiu custear com o dinheiro da Previdência, no segundo ano com a repatriação, no terceiro ano foi o Deus nos acuda, veio aquele dinheiro da saúde e pôde possibilitar um pouquinho de superação esse ano, com melhoria da arrecadação. Agora, julho, agosto e setembro são os piores meses do ano. Para os municípios, não, porque para os municípios vão receber a parcela de suplementação agora em julho. Eles têm um pouquinho de folga, mas o Estado sim tem esse problema, porque o Estado já deveria estar hoje com 2 meses de salário atrasado esse ano. Eu não gosto nem de ser corrido, mais notícia, mas é a tendência. Esse ano era 3,5 folhas até o final. Como veio o dinheiro da saúde, que o deputado Fábio Faria conseguiu no final do ano passado, lá com a bancada, pôde haver uma minimização de 50 milhões mês, que representou algo muito significativo no orçamento. Agora, no mês de
de julho, já não teve, de junho já não teve esse dinheiro, nem teve maio, já causou um pouco de problema. Com o dinheiro da royalties, vai permitir superar um pouquinho esses 3 meses de dificuldade, e se conseguir o dinheiro da Previdência, botar a folha temporariamente em dia, mas ela vai novamente a estourar logo depois. Agora, o que é que faz? A questão dos servidores não querer demitir, de todos os candidatos dizerem que tem que demitir, todo candidato ele prega que vai fazer, o que não vai fazer, o que é impopular, né? Eu não costumo dizer isso, eu costumo dizer que nós temos que apresentar soluções. O déficit previdenciário, por exemplo, é só a questão dos altos salários, que hoje já são, não estou nem falando de quem já ganha hoje. Por exemplo, quem hoje já é abatido o teto nos poderes, representa algo em torno de 10 milhões mês. Esse valor já devia estar sendo devolvido ao executivo, para que o executivo já diminuísse o déficit previdenciário. Então, todas as medidas para reduzir o déficit, eu vou colocar elas e vou implementar elas dentro de um contexto de ir para o fundo previdenciário. Assim como todos os imóveis que forem vendidos do Estado, e são 7 mil, eu venderei 99% de todos eles, que não são necessários. Por exemplo, para que o Estado ter centro de convenções? Para que o Estado ter SEASA? A SEASA vai ser vendida para os próprios proprietários da SEASA. Eles vão se associar dentro da associação. A SEASA hoje é um SA, vamos criar uma espécie de incremento, eles vão se associar e eles vão comprar ações para serem donos dela. O Estado não tem por que estar administrando SEASA. Vice-governador Fábio Dantas, na sua opinião, deve ser mantido o contrato que gera, se eu tiver errado, me corrija do número, mas algo em torno de 10 milhões de reais que se paga para o consórcio da Arena das Dunas? A Arena das Dunas era 13 milhões. Uma auditoria do Tribunal de Contas reduziu para 8 milhões. Infelizmente... Tem um superfaturamento ali de 77 milhões que foi identificado. Né? O grande problema do Arena das Dunas é porque eu fui o único deputado que votei contra o empréstimo da Arena das Dunas. Na época, eu fui o único deputado que votei contra. Não era que eu era contra a Copa do Mundo, não. Eu era a favor da Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo nós perdemos um grande momento de transformar o país numa grande vitrine mundial, quando em 2013 o povo foi queimar as ruas reclamando da Copa do Mundo. A Copa do Mundo gastou 28 bilhões e naquele mesmo ano, em 2012, a União pagou 700 bilhões aos bancos. E o povo, eu não vi ninguém queimar as ruas por causa dos bancos. Então, infelizmente, perdemos a Copa do Mundo para ser um instrumento de transformação. Mas o Arena das Dunas, eu acho que um novo presidente da República, os governadores têm que fazer um forte trabalho para que eles sejam encampados pelo governo federal, como na época a Dilma ia encampar para fazer a Caixa Econômica comprar todas as arenas e a partir daí se tornar autossustentáveis. Governador, eu queria fazer uma pergunta mais política mesmo. Nos bastidores se divulga aqui e ali a possibilidade do senhor fazer uma parceria com a senadora Fátima Bezerra e partir para ser o candidato a vice de Fátima. Mas, oficialmente, o que nós temos informação segura, e o senhor está colocando isso aqui agora, é que a sua candidatura prevalece para o governo do Estado. Eu pergunto, essa sua candidatura, o que lhe dá ânimo, o que lhe dá confiança de manter a candidatura, é o fato de que aproximadamente a metade da população ainda não tem candidato a governador? O que me motivou muito foi essas viagens às cidades. Eu fui a 23 cidades. E um exército que se forma de parcela da classe política e da sociedade contra a classe política é muito maior do que aquele que quer votar. Então eu quero ser esse instrumento de transformação da sociedade, porque eu sei que tenho a capacidade de fazer. E não tenho medo de enfrentar essa luta. Agora, eu tenho uma dificuldade, como todos os outros partidos têm, que é formar sua nominata de deputado federal. Essa talvez seja maior. Esse ano é uma eleição pautada mais pelos deputados do que para os candidatos a governador. Ao invés de uma construção de cima para baixo, é uma construção de baixo para cima. Ninguém quer saber dos candidatos a governador. Na imensa maioria dos partidos não tem esse problema. O governador tem esse problema, o Carlos Eduardo tem um problema mais veemente ainda. A senadora Fátima não tem esse problema, porque ela está lá com uma chapa própria para deputado estadual e federal. Nós temos uma construção muito bem feita para deputado estadual. O PSB não precisa de qualquer coligação, a não ser o PPL, para que a gente possa eleger 3 deputados estaduais, ou uma folga boa depois do segundo, para construir uma coligação pequena de eleger um terceiro. Mas a de deputado federal não tem ninguém no estado que diga assim, que não seja um blefe. Que não seja um blefe. Todo mundo está blefando, porque quando eu tenho várias simulações, quando eu boto todos eles é um problema. Eu sou pré-candidato ao governo
espero confirmar nossa candidatura, mas o mesmo problema que eu tenho é o mesmo que os outros candidatos têm. Eu ouvi de 2 membros do seu partido, atual do PSB, a possibilidade real de que você termine fazendo a composição para ser o candidato a senador junto com Fátima Bezerra e com o Zenaide. Olha, não existe isso, nunca a gente conversou isso com o PT nem com outro partido qualquer. Eu tenho uma certeza que tenho a condição de vencer a eleição, só que eu preciso compor a questão do deputado federal. Se nós conseguirmos compor a situação do deputado federal, como também Carlos Eduardo precisa fazer, como também o governador precisa fazer. Por exemplo, hoje se constrói uma coligação entre o PSD e o PSDB. Vai derrotar o deputado Rogério Marinho. Por quê? Porque vai deixar ele numa situação muito difícil. Porque quer dar os pequenos para somar com eles. Eu gostaria. É muito difícil. A entrevista era para ser primeiro com relação aos seus planos de governo, para depois a gente entrar na política. Mas como o Marco se antecipou um pouco e fez uma pergunta política, a gente está divulgando aqui, vice-governador, que amanhã, possivelmente, o PSDB vai declarar apoio à reeleição do governador Robson Faria. A data, pelo menos a data, está sendo divulgada em todos os sites, blogs e veículos de comunicação. Quando o senhor rompeu com o governador Robson Faria, segundo rumores e bastidores, uma das pessoas que mais os estimularam a esse rompimento e a lançar a candidatura a governador foi o presidente do PSDB, Ezequiel Ferreira de Souza. Ele é presidente? Presidente do PSDB. Ele é presidente. Inclusive seu colega de assembleia, além de outros pares. Diante dessa postura do PSDB de ficar um tempo em cima do muro, alguns integrantes do PSDB virem aqui e declararem apoio à sua candidatura, outros não, defendendo a outra candidatura, no caso de Robson Faria. Ficou alguma rusga, ficou alguma mágoa disso daí com relação à condução do PSDB com relação ao senhor e à sua candidatura? Quando eu rompi com o governador, meu rompimento foi especialmente pela condução do governador querer ser candidato à reeleição. Eu não entendo como é que um estado que tem um candidato que tem 88% de rejeição à sua administração, e aí eu vou falar de mundo. Eu não conheço nenhuma experiência no mundo em que um candidato tenha mais de 65% de rejeição à sua gestão, ele consiga ser reeleito. Então, meu rompimento com o governador se deu no momento em que ele disse que queria ser candidato à reeleição. Isso não partiu de dependência de PSDB nem de nenhum outro partido. Foi uma posição pessoal minha. E eu fiz a opção pelo PSB. Não havia nenhum compromisso, por exemplo, assim, como foi cogitado na época que, por exemplo, se Carlos Eduardo não tivesse renunciado, aí você acabaria reunindo esse outro grupo? Não, com certeza, certamente, se o Carlos Eduardo não tivesse saído candidato ao governo, certamente eu teria um agregado muito maior de grupo político para fazer parte dessa luta. Mas, por exemplo, o PSDB vai para o PSD pensando na coligação do deputado estadual, a deputada Larissa, o deputado Gustavo Fernandes, o deputado Rogério Marinho, o deputado Tomba, nenhum vai votar no atual governador. Vão seguir outros caminhos. Então, assim, cada um vai buscar. Essa eleição é o salve quem puder, né? Então, vários. O que eu não consigo entender é como é que o PSDB não está pensando na sociedade norte-riograndense. Quando fala de partido, como vai apoiar uma candidatura já posta ao julgamento popular de 4 anos. Então, assim, eu defendo que é muito justo para todos eles, cada um segue o seu caminho, cada um é maior de idade para saber aquilo que pensa. Eu não entendo que isso seja correto, porque se existe uma forma de se fazer política, eu aprendi que seja com correção e falando a verdade. A vida inteira eu fiz política assim. O governador Robson, eu participei desses 3 anos, né, e pouco da gestão do governador. Eu quero que o governador aponte um gesto de deslealdade minha quando parceria política e não como subserviência. Eu nunca fui subserviente do governador, por isso não aceitei indicar nenhum secretário. Não entendo como o PSDB tem um presidente da Assembleia, hoje o cargo mais forte no Estado, talvez maior do que o próprio governador, e não pense no Estado, pense em apoiar uma candidatura já fadada ao insucesso no processo eleitoral. Mas nenhuma mágoa fica. Infelizmente, eu lamento que parte da classe política não está entendendo o recado das ruas, o recado das pessoas que, como eu, querem mudança. Vamos voltar a falar sobre... Só rapidamente, uma pergunta. Não vai política. dar tempo, porque eu só tenho 10 minutos. Então, você voltar a falar política, não vai dar tempo.
Vamos falar sobre como recuperar o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte com um Estado praticamente falido, sem a capacidade de investimento. Se o Estado não conseguir fazer o dever de casa, ele não vai atrair nenhum investidor para o Rio Grande do Norte. Que dever de casa é esse? O dever de casa é enxugar, botar as contas, as despesas dentro da receita. Isso é o melhor, isso é o dever de casa de qualquer pessoa, um dono de casa ou dono de uma empresa. Por exemplo, se a 96 não botar as contas da receita dentro de despesa, ela não vai conseguir atrair investidores que possam investir também mais na empresa. Estou citando assim como exemplo, não é nada. Claro. Pessoal, entendeu? Assim, precisamos colocar o Rio Grande do Norte nos trilhos. Essa locomotiva que está descarrilhada, ela precisa entrar nos trilhos. Não vai haver desenvolvimento econômico sem depender do país também. O país precisa. Eu tenho certeza que com o novo presidente da República, nós vamos voltar a tirar o debate de corrupção, o debate de coisas pequenas, em detrimento de um país inteiro que parou nos últimos 4 anos. Eu me lembro bem, em 2014, na eleição de governador, tinha começado a Lava Jato. Nós estamos em 2018, a Lava Jato. O que é a Lava Jato? Iniciou-se o processo de uma empresa do país, a Petrobras. Então passou-se a se discutir Petrobras, uma questão de polícia e de justiça. Aí para o país inteiro por conta de uma empresa. Eu acho que se devia estar julgando as pessoas, mas o dia todinho a televisão, o dia todinho parou o país nesse sentido. Joaquim Levy veio e travou a economia. A gente precisa de um presidente que seja um indutor da economia, como foi o presidente Lula no primeiro mandato, que andou o mundo todinho vendendo um Brasil vitorioso. Se nós vendermos derrota, nós vamos ter derrota. Então, assim, o desenvolvimento econômico passa pelo Estado, passa pelo dever do Estado, passa pela nação e passa por um governante que pense em transformar esse Estado em um modelo de agregação de valor no Rio Grande do Norte. Nós temos um território fantástico, nós temos belezas naturais inúmeras. No turismo, por exemplo, o Estado nesses 4 anos teve alguns avanços, mas como é que o turista vem para o Rio Grande do Norte? Com a segurança da forma em que está. Eu queria até aproveitar e dizer, uma das maiores demandas é a segurança pública. Todo mundo chega aqui, todos os agentes públicos chegam aqui ligados à segurança pública e dizem que segurança só se faz com muito investimento, com dinheiro. Como é que o senhor pretende contornar isso aí? Olha, eu fiz parte de uma campanha que o governador dizia que era o governador da segurança, mas na hora que sentou na cadeira, não foi o governador da segurança, foi o governador do fast food, de pegar e colocar os recursos públicos, são mais de 6 milhões de reais investido em café da manhã e outros lá. Eu acho que nós precisamos colocar na lei o que vamos gastar, porque da forma que está não vai gastar. Um carro de touros, por exemplo, eu agora andando nesse estado, tive em Touros, o carro de touros vem abastecer em Natal. Quando ele volta para Touros, são 4 horas depois, e o combustível praticamente são 35 litros. O carro que o senhor fala de polícia. Da polícia, a viatura da polícia. Por exemplo, a cidade de Ipanguaçu, o BO de Ipanguaçu é feito em Macau, não é em Açu, que é vizinha em Ipanguaçu. A descentralização das unidades policiais seria uma solução? Olha, nós precisamos primeiro tornar prioridade aquilo que é mensagem de campanha. Não quero ser governador da segurança, mas quero ser o governador que vai mais investir em segurança. Então nós vamos pegar metade do fundo da pobreza e colocar para a segurança pública. De 1 milhão nós vamos saltar para 6 milhões mês. O Estado gasta 1 milhão de reais. Quando eu fui ser vice-governador, a vice-governadoria tinha direito a 43 policiais. Eu tirei todos, sabe por quê? Porque as cidades que eu visito tem 6 policiais. 6. O custo operacional é muito alto disso aí. O governo, eu vou dar um exemplo, o governador tem 169 policiais no gabinete civil. Custa mais de 1 milhão de reais por mês. Ele gasta 1 milhão de custeio, mas gasta mais de 1 milhão de reais para cuidar da segurança dele. Então, isso está errado. O governador não pode ter mais de que 20 seguranças, não precisa disso. É segurança eletrônica no centro administrativo, o custo vai lá para baixo. Nós temos mais de 1.000 carros alugados. A segurança pública, o ano passado o Estado gastou R$300 por habitante, entre 200 e 300 reais. Foi o menor estado da nação que gastou com segurança pública. Não vai reverter os números. Aí todo dia você vê, abre um restaurante. Eu até concordo que deve aumentar o combate à pobreza. Mas qual é o critério para se aumentar a pobreza ou diminuir a violência sem haver um estudo se aquela região é uma região de extrema pobreza, se aquela região é uma região que precisa de realmente diminuir os índices de violência através de um restaurante popular? Eu sou a favor disso aí, mas a favor de um projeto programado de soluções e não um projeto apenas para se vencer uma eleição ou para se convencer parte do eleitorado. Investir em segurança significa gastar mais com a segurança pública. Não tem investimento. E tem outra coisa, tirar os policiais de onde não se trabalha. Eu tenho uma pergunta sobre a questão do desenvolvimento econômico na ótica do candidato, do nosso vice-governador, potencial candidato ao governo. O senhor começou na sua vida pública
no Partido Comunista Brasileiro, não é isso? Não, comecei no PHS, Partido Humanista da Partido Solidariedade. Depois foi eleito pelo Partido Comunista Brasileiro ou do Brasil? Do Brasil. E naturalmente, por ter ido por esse caminho, o senhor certamente é um homem de esquerda e provavelmente o senhor é socialista. Nós não vemos na história da humanidade países socialistas conseguindo alcançar o desenvolvimento econômico. O senhor, como governador do Rio Grande do Norte, vai renunciar ao socialismo? Todos os candidatos esse ano são socialistas. Robson é do Partido Social, PSD. Fátima também. Carlos Eduardo é do PDT. Eu sou do PSB. Sabe qual é o... Então nós estamos condenados a não ter desenvolvimento econômico? Vai ter desenvolvimento econômico, sabe por quê? Para mim o socialismo é o quê? É a gente garantir bons serviços públicos à sociedade. É melhorar a produção de riqueza do nosso estado. Nós não vamos melhorar os números, como o Enio falou, sem melhorar a riqueza do nosso estado. Mas e a gente só pode... O caminho seria o capitalismo, não? Mas qual é o país o país que mais cresceu em economia no mundo? É um país socialista, que é a China. Comunista. Sim, mas é a segunda economia do mundo. Capitalismo de Estado desbragado. Eu gostaria só de terminar. Nós não vamos gerir a economia do país, nós vamos conduzir a economia do Estado. Nós temos 4 minutos a mais para o senhor falar sobre a sua proposta para saúde pública e educação, por favor. Saúde pública bem rápido. Eu já botei nas redes sociais o perfil dos hospitais regionais como peça fundamental do projeto de saúde. É colocar os perfis dos hospitais que hoje não funcionam, porque está uma briga entre os municípios e o Estado. O Ministério Público entrou proibindo os estados de bancar o pronto-socorro. Eu não entendo como é que um hospital pode ser referência em ortopedia e o cidadão chegar com o dedo quebrado e não poder ser atendido. Então nós vamos criar 3 perfis autossustentáveis, todos eles com recursos, porque o recurso vem via Ministério da Saúde. O Rio Grande do Norte é hoje um dos estados com menor per capita por cidadão do país. Como é que no caso seria, vice-governador, esses hospitais regionais com 3 novos perfis? Por exemplo, a porta de entrada dos hospitais vai se transformar na unidade de pronto atendimento regional. Sim. E ela vai receber, por cada profissional que entrar, ela vai ter servidores públicos à lei. Certo. E o dinheiro vai receber R$400 mil hoje, que eu acho que vai aumentar esse recurso, para nós termos 4 plantonistas durante o dia. Isso o Ministério da Saúde repassa R$400 mil mês. Não vai dar para manter, mas vai dar para melhorar muito aqui no pronto atendimento. Todos eles com servidor público. Apenas na questão dos médicos que vão ser contratados. Na questão do perfil de policlínica, que vai ser ao lado, vai ser aqueles exames de ultrassom, endoscopia, parte cardiológica. Toda essa parte aqui, por cada procedimento que você faz, o Ministério da Saúde repassa o recurso. Então eles dois são autossustentáveis com os servidores públicos. Você tem um custo bem significativamente baixo. E vamos fazer uma unidade de cirurgias eletivas para aqueles de menor resolutividade. Por quê? Porque os de maior resolutividade você tem que ter urgência e emergência. Para cirurgia também, que é, por exemplo, Tarcísio Maia, Alfredo Gugel, o Hospital de Pau dos Ferros. Então, nesse sentido aí, essa parte aqui de cirurgias eletivas, o profissional vai receber por procedimento. Ele vai ter uma tabela de cirurgias e o profissional que trabalha lá vai receber por cada atendimento, por cada cirurgia realizada, não vai receber por ele. Todos esses são financiados pelo Ministério da Saúde. Nós já fizemos isso em São José de Mipibu. Lá já tem a policlínica, lá já tem a unidade de pronto atendimento que inaugura inclusive na próxima sexta-feira, vai funcionar segunda e vai inaugurar na sexta, e as cirurgias eletivas que também é uma disposição disso aí. E aí os hospitais vão ter perfis e aí vai funcionar bem essa parte de cirurgia. E vamos mudar a lei atual da produtividade, vamos colocar uma lei em que vamos negociar uma tabela com o sindicato dos médicos e os médicos vão ganhar por cada procedimento realizado. E aí isso eu já quis fazer quando era deputado, na época governadora Rosalba, depois quando vice-governador com o doutor Lagreca, mas não foi possível andar isso aí. Nós vamos mudar a lei para que o médico ganhe isso aí, e eu tenho certeza que um médico que, por exemplo, trabalha no Valfredo e trabalha também no médico cirúrgico e que faz cirurgia no médico cirúrgico, vai preferir fazer no Valfredo, porque além dele ganhar por atendimento, parte disso aí vai para a sua aposentadoria. Coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso acabou em 2001. Em 2001, a saúde piorou muito com o Fernando Henrique no final do governo dele, porque ele acabou com a IH4, que era uma IH que todo médico, por exemplo, do Valfredo Gugel, 70% do recurso produzido no Valfredo Gugel ia direto para o Estado e 30% ia direto para a conta do médico, por cada cirurgia que ele fez. No dia que fizeram isso, ele fez isso por conta dos filantrópicos de São Paulo, Santa Casa de Misericórdia e outros lá. O que é que aconteceu? Caiu muito o atendimento disso aí. Com relação à educação, bem rápido falando. Vai ter que dar uma de Enéas agora. Flash. 1 minuto. Tava lá sobre educação, nós precisamos transformar a rede estadual, que está muito deteriorada,
e de ponto imediato a ela. Precisamos fazer meritocracia também para o crescimento da educação, não apenas para controle de trabalho de servidor, isso é o mínimo possível. Nós precisamos fazer uma meritocracia de evolução. O Ceará fazer isso, imitar o Ceará, que é o melhor índice de débito do país. É fazer o que o Ceará está fazendo, já está fazendo muito. Então vamos fazer o que o Ceará está fazendo na área da educação. Muito bem. Conversamos aqui com o vice-governador Fábio Dantas, pré-candidato ao governo do estado pelo PSB. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6. Eu que agradeço. Até lá, vamos convidá-lo mais vezes. Obrigado. Obrigado a Marco Aurélio Sá, obrigado a Robson Carvalho, Marcão e a Ciro Marques. A gente volta amanhã. Tchau. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. A 96 apresentou Jornal da 6. Com Enio Cinedino, Robson Carvalho e Marco Aurélio Sá. Redação Ciro Marques. Jornal da 6. Oferecimento. Quer variedade em ferro? Vem para Compal. Variedade, sabor e tradição. Só na Gosto de Pão. Prudente, Hermes da Fonseca, Jaguarari e Roberto Freire. Centro de Patologia Clínica. Pioneirismo e qualidade em tudo que faz. Ligue e agende sua coleta domiciliar. 3215-4700. Saia do aluguel. Tem um Recanto dos Pássaros esperando a sua mudança. Mude já! Ligue para Caio Fernandes 4008-0001. Jornal da 6.